Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amigos e amigas aí inscritos do meu canal, meninas da turma do crochê, tudo bem? Então pessoal, eu vim trazer para vocês o vídeo da corujona. Vou deixar a foto aqui no cantinho para vocês estarem vendo. Tenho muitos, mas muitos e muitos pedidos para estar ensinando a corujona. Então eu vou fazer o vídeo da corujona para vocês. Vou utilizar aqui os fios da Cianorte, todos número 6. Eu vou usar o cru, o pink e o rosa mesclado, todos da Cianorte número 6. A agulha aqui, ó, número 3,5. E quero dizer pra vocês, se por acaso os amigos aí que gostam de estar fazendo com o número 8, nessa medida que eu vou passar pra vocês, esses pontos, essa execução, se vocês fizerem no número 8, ela vai ficar muito maior ainda, tá, pessoal? Então, tomem cuidado aí na hora da escolha do fio, porque, de repente, se vocês forem fazer com o 8, ela vai ficar muito, muito, muito grande mesmo. E, de repente, talvez com o 8, talvez não dê certo aí a execução dos pontos e tudo mais. Então, eu aconselho vocês a estarem fazendo com os 6. Porque, de repente, na hora da execução do trabalho, a quantidade de pontos que eu vou explicar aqui pra vocês, no número 8, de repente, não vai dar certo, tá? Então, nós vamos iniciar o trabalho fazendo 8 correntinhas. Esse começo aqui não dá pra fazer com o anel mágico, tá, pessoal? Tem que ser com as correntes tradicionais. Então, eu vou subir aqui, ó, 8 correntinhas. E vou fechar aqui, ó, no primeiro pontinho, formando aqui um anel. Vou formar o meu anelzinho, vou subir 3 correntes e vou fazer aqui um leque dentro dessa argolinha, ó. Então, eu faço 3 pontinhos altos com as 3 correntinhas, ó, mais 2 pontinhos altos com as correntes 3, 2 correntinhas de separação. Venho novamente dentro do anelzinho e faço aqui 3 pontinhos altos. Então, eu quero tirar a dúvida aí dos amigos e das amigas a respeito do tamanho. Então, o que vai determinar para mim o tamanho da minha coruja é essa quantidade de correntes que eu vou fazer aqui agora, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui dentro do anel e vou fazer novamente um lequinho. Então, essa quantidade de correntes que eu faço aqui nesse início, depois do meu leque, é que vai determinar para mim o tamanho da minha coruja. Ou ela vai ficar maior, ou ela vai ficar menor. Então, se eu tenho uma quantidade de correntes maior, eu vou ter que ter mais pontos dentro aqui desse círculo que vai se formar, ó. Deixa eu terminar aqui. Então, aqui, ó, quando eu faço essas correntes, eu tenho um tamanho aqui, ó, de um círculo. Formei esse anel. Se eu fizer ela bem pequenininha, eu vou ter que colocar menor quantidade de pontos aqui dentro. Então, eu colocando menor quantidade de pontos aqui dentro, eu vou ter menor quantidade de pontos trabalhados aqui na minha volta. Quando eu aumento aqui, ó, o tamanho desse círculo, dessas correntes, eu vou ter que colocar maior quantidade de pontos altos aqui dentro. Então, essa quantidade de pontos é que determina aqui pra mim o tamanho da minha coruja. Então, se vocês quiserem ela menor, vocês vão fazer aqui 6 ou 7 correntinhas. Vocês vão ter um total de pontos aqui dentro. Se eu quero ela maior, eu vou aumentar aqui as minhas correntes. Olha, eu coloquei 10 correntes aqui, mas vocês podem estar colocando até umas 12, 13 correntes. Tá bom, pessoal? Podem estar aumentando mais se vocês quiserem a coruja maior ainda. Então, feito isso aqui, fiz aqui, ó, o leque desse lado, fiz aqui as minhas 10 correntes, fiz o leque aqui do outro lado. Aqui, agora, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou virar o meu trabalho,
vou vir dentro desse leque e vou fazer aqui outro leque. Então, aqui eu vou fazer meus 3 pontinhos altos, 2 correntinhas de separação e novamente 3 pontinhos altos dentro do espacinho do meu leque, formando aqui outro leque. Agora, eu vou trabalhar dentro dessa argolinha aqui das correntes. Então, aqui eu vou trabalhar aqui dentro agora. Então, eu terminei aqui esse leque, eu já vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro. Aqui dentro, eu vou colocar 24 pontos altos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, os meus pontinhos altos, pegando por baixo aqui, ó, da minha corrente, não é dentro, é por baixo, para poder ter uma quantidade maior de pontos. E vou ficar aqui com um total de 24 pontos. Então, eu vou adiantar aqui e vou fazer os 24 pontos. Fiz aqui, então, olha, os 24 pontos altos. Terminei o último ponto alto, já laço a minha agulha e venho dentro aqui, ó, do leque. E aqui eu vou fazer o outro leque. Então, eu venho dentro do lequinho da carreira anterior, fazendo o outro lequinho. 2 correntinhas de separação, novamente os 3 pontinhos altos. Então, aqui, pessoal, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês aqui no corpo da coruja. Aqui, ó, quando eu fiz aqui, ó, esse primeiro lequinho da carreira anterior, eu terminei ele aqui, ó, eu subi essas 3 correntinhas para poder continuar o trabalho. Aqui, ó, quando eu termino esse último ponto alto, aqui dentro do leque, formando aqui esse outro leque, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó. Aqui está o primeiro lequinho da carreira anterior, eu vou vir bem aqui, ó, em cima dessa correntinha aqui, ó, dessa primeira correntinha que formou o primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou ter um espaço igual aqui, ó, tá? Quando eu subo aqui as correntes pra virar o trabalho, eu tenho que ter essas argolinhas aqui. Então, de todo final, de todo lequinho, eu tenho que fazer um ponto alto aqui, ó, sempre em cima desse último ponto aqui, ó, pra poder depois trabalhar as outras carreiras. Porque eu já vi trabalhos de corujas que não tem esse pontinho aqui, e daí não se forma essa argolinha, e nós precisamos dela para trabalhar as outras carreiras. Então, feito aqui o ponto alto, eu subo as 3 correntes, viro o meu trabalho, laço a minha agulha e venho novamente dentro do leque, fazendo outro leque. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí, pessoal? É chuva, tá? Tá chovendo bastante aqui, chove, para, chove, para. Espero que dê pra vocês ouvirem certinho, espero que não atrapalhe aí a gravação. Então, fiz aqui, ó, outro lequinho dentro desse leque. Aqui eu vou laçar a minha agulha, eu vou começar a trabalhar aqui agora, nesses pontos, nesses 24 pontos. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, eu vou ter um aumento. Já vou fazer 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou ter... Cadê o próximo ponto? No próximo ponto, eu vou ter um ponto alto. No próximo, eu já vou ter um aumento. Então, eu vou fazer esses 24 pontos altos agora aqui em cima deles assim. Em um ponto eu faço um ponto alto, no outro eu faço um aumento. No outro ponto de base um ponto alto, no outro ponto de base eu aumento. Então, eu vou fazer aqui até o fim desses 24 pontos altos. Então, aqui, pessoal, ó, cheguei no fim e trabalhei aqui a volta toda, ó, fazendo a alternância de um aumento e um ponto alto. Então, em um ponto da base eu tenho um aumento, no outro ponto de base um ponto alto. No outro ponto da base um aumento, no outro ponto da base um ponto alto. Cheguei aqui no fim, fiz o meu último ponto alto,
vou laçar a minha agulha, vou vir dentro do leque fazendo novamente o leque. Então, faço aqui os 3 pontinhos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontinhos altos novamente. Terminei aqui o último ponto alto, novamente eu vou laçar aqui a minha agulha e vou vir aqui em cima, tá? E vou fazer aqui onde eu fiz aquelas correntinhas, eu vou fazer o ponto alto, tá? Então, todo final de carreira, eu vou fazer esse ponto alto aqui, ó. Dá uma alongadinha no fio, pessoal, pra alongar um pouquinho o ponto, ó. Na hora que vocês laçam aqui a agulha e vocês vão puxar aqui, ó, pra fazer o ponto, alonguem um pouquinho o fio. Deixa eu focar a câmera. Deem uma alongadinha assim, ó, no fio, pra ele ficar um pouquinho maior o ponto alto. Aqui eu subo as 3 correntes e vai ficando aqui, ó, esses espacinhos. Eu preciso deles pra execução aí das outras carreiras, tá, pessoal? Então, aqui eu viro o meu trabalho e venho novamente dentro do leque. Venho trabalhando o leque, fazendo outro leque dentro do leque da carreira anterior. Mais 3 pontinhos altos. Fiz o último ponto alto. Vou fazer aqui agora uma correntinha de separação. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou começar aqui a trabalhar pontos altos, ó. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto da base. Essa carreira que eu vou passar aqui de pontos altos é para poder assentar o meu trabalho e ele não ficar franzido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, quando eu trabalho essa carreira, ó, a tendência dela é começar a querer franzir, ó, percebem? Então, ela tá assim, meia franzidinha. Então, aqui agora eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto pra tirar esse franzidinho dela. Então, eu vou até no final, fazendo um ponto alto em cima de cada pontinho da base, ó. Eu vou tirando assim, esse godezinho dela, pra deixar o trabalho reto. Então, aqui não tem segredo nessa carreira, é só vocês trabalharem um ponto alto, ó, em cima de cada ponto da base. Eu vou até lá no fim, já vou voltar a mostrar. Fiz aqui o meu último ponto alto, vou fazer, ó, uma corrente de separação e vou vir aqui, ó, dentro do leque, fazendo outro leque. Não esqueçam de colocar sempre no final aqui dos leques o ponto alto em cima do ponto da carreira anterior, tá, pessoal? Pra poder formar as argolinhas certinhos pro trabalho das outras carreiras em volta. Então, terminei aqui meu último ponto alto, ó, vou vir aqui em cima, onde eu fiz esse ponto alto, essa corrente da carreira anterior, ó, e faço esse ponto alto um pouquinho alongado. Aqui eu já subo as 3 correntes, viro o meu trabalho e começo novamente aqui, ó, dentro do meu leque, fazendo outro leque. Então, eu vou fazendo os lequinhos, 2 correntes de separação e novamente os 3 pontos altos. Então, aqui eu quero explicar outra coisa pra vocês, pessoal. Ó, trabalhei aqui essa carreira dos pontos altos, ó, em cima de cada ponto de base, então o meu trabalho ele já ficou reto, eu consegui tirar aquele godê dele. Aqui outra dica para vocês, se vocês quiserem a coruja maior do que eu tô explicando aqui, aumentem outra carreira aqui, ó, de pontos altos, tá? Só que daí nessa outra carreira, se vocês forem tá fazendo outra carreira aqui para aumentar mais ainda o tamanho, vocês vão ter que fazer a alternância. Então, vocês vão ter que fazer igual eu fiz nessa segunda carreira. Vocês vão ter que fazer um aumento, um
ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, a volta toda. Aí depois vocês podem começar a trabalhar o que eu vou explicar agora. Aí vocês vão ter uma maior quantidade de pontos. Porque aqui eu tenho uma quantidade de pontos. Se eu fizer outra carreira aqui de pontos altos, fazendo a alternância dos aumentos, eu vou ter maior quantidade ainda na outra carreira. Então, se eu tiver maior quantidade de pontos ainda aqui em outra carreira que eu vou trabalhar, vou ter maior quantidade de correntinhas, aquelas correntinhas assim, ó, que formam as argolinhas do corpinho da coruja. Então, quanto maior quantidade de pontos, maior quantidade de argolinhas eu vou ter. E isso vai deixando a minha coruja cada vez maior. Lembrando, pessoal, que não exagerem, não aumentem muito para não ficar muito desproporcional, tá? E para vocês também não se perderem aí, porque quanto maior o trabalho, dá uma modificaçãozinha, tá? Às vezes tem aumento, tem lugar que tem aumento, tem lugar que não tem. Mas aqui, se vocês quiserem aumentar um pouco mais ainda, eu vou parar aqui. Mas se vocês quiserem aumentar um pouco mais, façam outra carreira então, fazendo a alternância com um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um aumento. E depois, vocês podem estar fazendo o que eu vou fazer agora. Então, terminado aqui esse lequinho, eu já vou iniciar o trabalho aqui para fazer as correntes. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, eu ia parar aqui, tá? E já ia começar aqui o trabalho para as argolinhas, mas eu mudei de ideia. Vou aumentar mais um pouco para, caso vocês queiram estar aumentando, tá? Vocês vão conseguir fazer certinho. Se por acaso vocês não quiserem tão grande, aqui vocês, depois eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer aqui nessa carreira, tá? Nada mais do que um ponto alto, uma corrente de separação por um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação por um ponto de base, um ponto alto. Era isso que eu iria vir trabalhando aqui agora. Porém, eu vou fazer mais uma carreira aqui para poder aumentar ainda mais a minha corujona. Então, aqui, ó, eu fiz o lequinho. Eu vou começar aqui agora 3 correntes de separação. Olha, eu já fiz uma carreira, 2, 3 de pontos altos, tá? Do início eu já estou, ó, 1, 2, 3, 4, já estou na 5ª carreira. Então, nessa 5ª carreira aqui, ó, já começo com as 3 correntes. Vou laçar a minha agulha e vou fazer aqui aquela alternância que eu disse pra vocês. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto da base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto da base, eu vou fazer um aumento. Então, eu trabalho essa alternância para não deixar o meu trabalho godê, porque se eu colocar 2 pontos em cada ponto de base, ele vai ficar godê. E se eu vier colocando apenas um, ele vai repuxar. Então, eu fazendo a alternância de pontos, ele vai ficar retinho. E eu vou aumentar a quantidade de pontos ao redor aqui, ó, desses pontos altos, onde eu iniciei aqui dentro da argola. Sendo assim, eu tendo uma maior quantidade de pontos aqui, eu vou ter uma coruja maior, tá? Então, eu vou fazer isso aqui até o fim. Vou alternando aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto da base, o aumento. E vou fazer até lá no final. Então, eu vou até lá no final fazendo isso aqui, já vou voltar mostrando. Então, aqui, ó, fiz no meu último ponto, ó, acabou num aumento. Vou fazer as 3 correntes e vou vir dentro do meu leque, fazendo aqui outro lequinho. Então, essa última carreira que eu trabalhei, alternando aqui os pontos, me deu uma maior quantidade de pontos para trabalhar o corpo da minha coruja e assim deixar ela maior. Então, se vocês não quiserem ela tão grande, é só vocês diminuírem as carreiras. Aqui, ó, sempre nesse último ponto, em cima aqui da correntinha, um ponto alto alongado. Vou subir aqui, ó, as 3 correntes, vou mostrar pra vocês, ó, tá ficando assim. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu estou naquele ponto alto, ó,
do meu trabalho. Aqui, para o meu trabalho não ficar repuxado, eu já vou aumentar correntes nessa carreira. Então, aqui, ó, eu fiz 3, eu vou fazer 4 correntes. 4 correntes, ó, tá ficando assim, tá? Fiz as 4 correntes, venho aqui dentro do meu lequinho e faço o outro lequinho. Agora, nessa próxima carreira, o que eu vou trabalhar nela, o ponto alto, uma corrente de separação, pulando um ponto de base, outro ponto alto. Se vocês não quiserem ela assim maior, vocês podem estar fazendo numa carreira anterior esse trabalho, tá? Ao invés de vocês fazerem essa carreira aqui da alternância dos pontos, aqui terminou essa carreira, no lugar dessa vocês já podem trabalhar o que eu vou fazer agora, ela vai ficar menor um pouco. Então, aqui eu faço as 3 correntes de separação, ó, fiz o leque, as 3 correntes de separação. Eu vou vir nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação. Pulo um ponto da base, venho no próximo, um pontinho alto, uma corrente de separação. Pulo um ponto da base, venho no próximo, um pontinho alto, correntinha de separação. Pulo um ponto da base, venho no próximo, pontinho alto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto da base, venho no próximo, pontinho alto. Uma corrente de separação. Pulo um ponto da base, venho no próximo, ponto alto, corrente de separação. Então, esses quadradinhos aqui, eu vou trabalhar a volta toda e vou voltar mostrando pra você. Aqui, ó, fiz o meu último ponto alto, ficou aqui os quadradinhos. Vou fazer as 3 correntinhas e vou vir aqui dentro do meu lequinho, fazendo outro lequinho. Não esqueçam de sempre estar colocando esse ponto alto no final de cada leque, tá, pessoal? Pra depois, na hora de trabalhar as carreiras em volta do corpinho, dar certo, senão não vai dar certo. Faço aqui, ó, esse pontinho alto meio alongado aqui em cima, ó, venho aqui em cima. Pego aqui e faço esse pontinho alto, ó, alongadinho. Aqui, eu já subo 4 correntes e viro o meu trabalho. Então, nessa parte, eu vou trabalhar 4 correntes para o meu trabalho não repuxar. Venho aqui e faço o leque dentro do leque da carreira anterior. Se no ponto de vocês começar a repuxar com 4 correntes, aumentem para 5, tá? O importante é o trabalho não ficar repuxado. Não é porque no meu ponto 4 correntes fica bom, talvez no de vocês não fique. Então, aumentem se repuxar. Terminei o leque, vou fazer 3 correntes de separação e vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro espaço. Eu tenho ponto alto aqui, eu vou vir aqui dentro, ó. Aqui estão as correntinhas, ó, da carreira anterior. Eu venho aqui dentro e prendo com um pontinho baixo. Vai ficar assim, ó. Faço aqui 4 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, entre os pontos altos e prendo com um ponto baixo. E já subo aqui minhas 4 correntes e agora venho no próximo espacinho ao lado, ó. Então, em cada espacinho eu vou prendendo as minhas correntinhas com um pontinho baixo. E vou fazer isso aqui a volta toda até lá no final, ó. Faço as 4 correntinhas, venho no espacinho ao lado, prendo com um pontinho baixo. 4 correntinhas, venho no espacinho ao lado, prendo com um ponto baixo. Então, vão se formando, ó, essas pequenas argolinhas que nós vamos vir trabalhando e vai formando aqui o moranguinho, né? Que parece um moranguinho, onde vai se formar o corpinho da coruja. Então, aqui, ó, vocês conseguem perceber que está retinho, ele está certinho o trabalho, não tá repuxado e não tá franzido. Aqui, ó, o aumento das correntes não vai deixar o meu trabalho fazer isso aqui, ó, embodocar. Ele vai vir aqui, ó, retinho, certinho. Por isso que eu digo pra vocês, se de repente
no ponto de vocês começar a repuxar, aumentem aqui, ó, essas correntes da virada. Ao invés de colocar 4, coloquem 5. Vou até lá no fim com as argolinhas e já volto. Aqui, ó, prendi a última correntinha aqui, ó, que tá formando aqui as minhas argolinhas. Vou fazer as 3 correntinhas e vou vir aqui dentro do meu leque. Então, o trabalho todo, ele é isso aqui, pessoal, tá? Eu trabalho ali agora as minhas correntinhas ali, formando as argolinhas. E sempre no finalzinho eu vou ter o meu lequinho. Então, terminei aqui o último ponto do meu lequinho, já laço a agulha, venho aqui em cima, ó, e faço aquele pontinho alto, alongado aqui, dou uma alongadinha, ó, no fio, e faço ele aqui. Então, eu vou ficando, ó, com essas argolinhas, que depois nós vamos usar para trabalhar a volta do corpo da coruja. Subo aqui as 4 correntes e viro o meu trabalho do avesso. E começo novamente os meus lequinhos. Venho fazendo aqui lequinho dentro do lequinho da carreira anterior. E agora, nós vamos trabalhar só argolinhas até o final aqui do corpinho da coruja, que no caso é um moranguinho também, né? 3 correntinhas e já venho aqui, ó, dentro aqui dessa primeira argolinha e prendo com um ponto baixo. Subo as 4 correntes, venho aqui, ó, na próxima argolinha e prendo, ó. Então, em cada argolinha, eu vou subindo as 4 correntes e prendendo, ó, prendo na próxima. Cuidado para não pular nenhuma argolinha. Fiz as 4 correntinhas, ó, venho na próxima, prendo com o pontinho baixo. 4 correntes, venho na próxima argolinha, prendo com pontinho baixo. E vou fazer isso aqui agora até no fim, tá, pessoal? A única diferença aqui são os aumentos das correntes e o lugar onde eu paro de aumentar correntes. Então, a volta toda, eu vou fazer essas argolinhas alternando, ó, pulando, aliás, prendendo em cada argolinha. E vai formando aqui o corpinho aqui, ó, da minha coruja. Então, eu vou até lá no final fazendo isso, ó. Faço 4 correntinhas e prendo na argolinha ao lado. Venho na próxima argolinha ao lado e prendo. Prestem bastante atenção para não pular nenhuma argolinha, não esquecer de fazer a argolinha do lado e às vezes a gente pula e vem nessa. Então, sempre na argolinha do lado, com bastante atenção, formando aqui as argolinhas. Vou até lá no final. Aqui, ó, prendi a minha última correntinha no último espacinho, na última argolinha. Faço as 3 correntinhas de separação e já venho aqui dentro do meu leque, fazendo o outro leque. E agora, até o finalzinho lá do corpinho, nós vamos trabalhar assim, as correntinhas, formando as argolinhas e os lequinhos, até no final, a repetição é essa. A única diferença é que depois da volta, do ponto mais alto do crochê, eu já diminuo aqui para 3 correntes, na hora de subir aqui, ó, 3 e não 4. Aqui eu ainda estou com 4. Viro o meu trabalho. Venho novamente aqui, ó, dentro do lequinho, fazendo outro lequinho. As 2 correntes de separação. Novamente, os 3 pontinhos altos. E novamente aqui, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui agora, ó, dentro desse primeiro espacinho dessa argolinha e prendo com o ponto baixo. Ficou assim. Novamente as 4 correntinhas e venho com aquela repetição. Em cada argolinha eu venho prendendo com um ponto baixo. As 4 correntes, ó, venho na próxima argolinha ao lado, prendo com um ponto baixo. 4 correntinhas, venho na próxima, prendo com um ponto baixo. 4 correntinhas, venho na próxima, prendo com um pontinho baixo. Então, eu vou fazer isso aqui a volta toda do meu trabalho. Então, vai ficando assim, ó. Vou abrir aqui para vocês verem
como que tá ficando. Então, essas argolinhas aqui, ó, nós vamos trabalhar elas em todas as carreiras. E dessa maneira aqui, ó, o meu corpinho da coruja vai se formando, que nada mais é do que aquele moranguinho, tá? Então, eu vou adiantar um pouco o meu trabalho, até chegar na diminuição aqui das correntes, tá? Então, aqui, ó, sempre no finzinho dos leques, o pontinho alto alongado e 4 correntinhas pra subir, tá? Vocês vão trabalhar aqui as carreiras dessa maneira. Eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando pra vocês. Eu vou fazer mais umas 3 carreiras, tá? Com as 4 correntinhas de separação e vou ver se vai estar bom já pra começar a diminuição, porque essa vai ficar maior do que a outra que eu fiz, tá? Então, daqui em diante, se vocês quiserem continuar, podem estar fazendo mais umas 3 carreiras, tá? Com as 4 correntinhas aqui de separação. Eu vou adiantar mais 3 carreiras e vou mostrar, vou voltar mostrando pra vocês onde que nós vamos começar a diminuição aqui da corrente, tá bom, pessoal?